A maioria dos caçadores do pé grande se encaixa na definição clínica de insanidade. Veja, insanidade é definida como fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Então, por que nos últimos 60 anos caçamos o pé grande como se fosse um urso? Usamos cães, rifles de grosso calibre, câmeras de trilha, sensores de movimento e armadilhas. Tratamos isso como uma questão biológica, tratamos como se fosse um macaco, e em 60 anos quase não pegamos nada. Ah, aí está. Então temos duas opções. Opção A: todos nós somos delirantes e dezenas de milhares de testemunhas ao redor do mundo estão alucinando. Ou opção B: a criatura é real, mas nossos métodos estão fundamentalmente errados, porque nossa compreensão do que ela é está equivocada. David Politis, o cara por trás do Missing 411 e criador do recente documentário American Sasquatch, conta uma história que me assombra. E não se trata do desaparecimento de uma pessoa desta vez. É sobre o desaparecimento da lógica. Eu sou pescador, gosto de pescar e quando estou pescando, estou pescando. Eu não estava pensando em muita coisa saindo de um lugar uma vez e provavelmente a uns 5 metros de onde eu estava pescando. Só subir pela trilha, pegar outra trilha bem naquela curva. Tem uma pegada bem ali, no meio da trilha, bem onde eu estaria olhando, inconfundível, uma pegada só. Sem som, sem cheiro, nada. Não estava lá quando entrei, mas estava lá quando saí. Então, por exemplo, coloquei meu pé ao lado daquela pegada e não consegui marcar o chão de jeito nenhum na parte seca onde ela afundou. Antes de descartar isso como apenas outra história contada em volta da fogueira, entenda uma coisa. Esse não é um incidente isolado. Temos relatos muito parecidos com esse de todo o continente. Eu mesmo já passei por uma versão disso. Recentemente, na minha viagem para Radium, Colômbia Britânica, Canadá, me deparei com uma pegada enorme afundada no chão da floresta. Apenas uma. Essa pegada solitária estava tão nítida que eu conseguia até enfiar meu dedo nela e sentir a marca do dedão da criatura. Mas não havia pegadas levando até ela, nem pegadas indo embora. Era como se algo extremamente massivo e pesado simplesmente tivesse colocado um pé no chão e depois seguido em frente. De alguma forma, agora quero que você se pergunte uma coisa. Honestamente, isso parece para você ser nada além de um macaco? Um animal de 900 libras, independentemente da espécie, pode fazer muitas coisas, mas uma coisa que ele não pode fazer é evaporar. A biologia não permite que matéria viva simplesmente deixe de existir. Se pé grande fosse apenas o Gigantopithecus, apenas um macaco pré-histórico gigante se escondendo na floresta, então aquele rastro de pegadas teria continuado. O fato de não ter continuado e outros relatos de pegadas semelhantes simplesmente parando nos diz algo. Precisamos parar de perguntar para onde a criatura foi e começar a perguntar como foi embora, por que foi embora e quando foi embora. Veja, há 60 anos estamos tentando encaixar uma peça quadrada em um buraco redondo. Continuamos procurando por um grande e burro macaco desconhecido, mas as evidências reais, sugerem que estamos procurando por algo completamente diferente. Sabe, temos exemplos como na sépia e no polvo, nos chamados promóforos. Então, não é um exagero imaginar que existam outras formas de vida em terra que poderiam fazer algo assim. Não há evidências suficientes para saber o que esses pés grandes fazem, mas eles parecem ser capazes de se localizar ou, você sabe, se bilocar para outro lugar muito rapidamente. Então, eles somem na sua frente ou parecem mudar para outra frequência. Na minha opinião, o paranormal é matéria escura. Mais aglomerados de carga comprimida resulta em todo tipo de coisa realmente interessante. Para entender o que é o pé grande, precisamos parar de olhar para o chão e começar a olhar para a física da realidade. Mas fica o aviso, quando fazemos isso, como estamos prestes a fazer neste vídeo, as coisas ficam muito desconfortáveis,
muito rápido. Parte 1. A rede errada. Quero que você imagine algo para mim. Quero que visualize sair lá fora com uma rede de borboletas e tentar pegar o sinal do seu Wi-Fi. Você pode balançar essa rede até seus braços caírem. Você não vai pegar nada. Agora, isso significa que o Wi-Fi não é real? Claro que não. Você está vendo este vídeo agora por causa dele. O sinal é real, a informação é real, mas é como usar uma ferramenta analógica para tentar capturar uma entidade digital. E pessoal, é exatamente isso que temos feito com o Sasquatch. Céticos costumam dizer: se eles existem, onde está o corpo? Onde está um animal atropelado? Temos câmeras de trilha em árvores por toda a América do Norte. Pelo amor de Deus, me dê pelo menos uma foto ou vídeo em 4K de alta definição e, sinceramente, esse é um pedido válido. Se estivéssemos caçando um urso ou até mesmo um símio desconhecido e nada além disso, mas não estamos caçando um urso ou um simples símio, estamos procurando por algo que pode desaparecer, algo que pode se misturar ao ambiente de forma tão perfeita que fica praticamente invisível. Então, me parece que está na hora de parar de usar uma rede de borboleta para tentar capturar uma frequência. Beleza, pessoal, estou indo. Estão gostando do vídeo? Espero que sim. Dedico muita pesquisa, tempo e esforço nesses vídeos. Se ainda não se inscreveu, isso significaria muito para mim. Muito obrigado. Vamos dar uma olhada na ciência sólida que nós realmente temos. Vamos falar sobre o projeto Genoma Catchum do Sasquatch, também conhecido como o estudo do DNA do Sasquatch. Você deve pensar, a comunidade científica ridicularizou esse estudo, certo? Então por que menciono isso? Eles ridicularizaram a doutora Melba Catchum, mas por quê? Foi mesmo? Porque a metodologia dela era falha ou porque os resultados eram impossíveis, desconfortáveis? O estudo de Catchum merece análise detalhada, mas por hora vamos revisar apenas os fundamentos. O estudo analisou mais de 100 amostras de DNA atribuídas a pelos, sangue e tecido de Sasquatch, e os resultados foram consistentes. Mas eles não eram o que ninguém, incluindo a equipe de pesquisa e a própria doutora Catchum, esperava. Na verdade, eram muito mais perturbadores do que qualquer um poderia imaginar. A doutora Melba Catchum acredita no Sasquatch e é diretora do projeto de DNA do Sasquatch. Ela é nossa convidada nesta tarde. Tenho certeza de que muitos perguntam, e aí o que isso fez com você? Você contou? Tem sido bem difícil. Tem sido bastante doloroso. Eu fui ingênua quando entrei nisso. Achei que a ciência acolheria novas informações se elas estivessem disponíveis. Eu não acreditava, eu não achava que eles existiam quando comecei isso. Após anos de análise, foi determinado que o DNA mitocondrial, a linhagem passada pela mãe, era 100% humano. Humano moderno, herdado de uma linhagem do Oriente Médio há cerca de 15 mil anos. Mas o DNA autossômico do lado do pai foi identificado como um primata desconhecido. Não é um chimpanzé, não é um gorila e certamente não é um humano. Acreditamos que eles sejam um povo híbrido humano e todas as evidências de DNA indicam isso. Agora, em qualquer outra área, isso seria a descoberta do milênio. Mas como não se encaixava na narrativa científica dominante, foi descartado. Todos disseram que as amostras deviam estar contaminadas e se recusaram até mesmo a olhar para os dados. Bem, agora o Houston Chronicle testou isso, porém, e eles meio que questionaram o não. O Euclid Chronicle não testou nem o laboratório com quem queriam compartilhar. Eles analisaram só parte do genoma sem examinar o genoma inteiro. Eles fizeram algo muito superficial. Eles nem quiseram falar comigo ao telefone sobre isso. Pense por um momento sobre as implicações. Se os dados estiverem corretos, então não estamos procurando um animal selvagem, estamos procurando um híbrido genético, algo que herdou características humanas e não humanas.
E se eles forem uma espécie híbrida criada com DNA paterno desconhecido, talvez essa linhagem desconhecida lhes conceda habilidades que não entendemos. Talvez lhes dê a capacidade de escapar facilmente das nossas ferramentas desajeitadas e primitivas da perícia criminal. Se o DNA coloca um indivíduo na cena que não deveria estar lá, nós não simplesmente descartamos o DNA. Não dizemos, esse indivíduo está na cadeia, então o DNA deve estar errado. Não, você muda sua teoria sobre o crime. Você pergunta, como ele saiu? Ou como alguém ou alguma coisa conseguiu o DNA dele? A ciência descartou os resultados do estudo da doutora Ketchum sobre Sasquatch porque esses resultados eram desconfortáveis. Mas aqui no Cabin in the Woods, nós não ligamos para conforto. Nunca ligamos. Quando se trata dessa pesquisa, só nos importamos com uma coisa, a verdade. E a verdade é que a teoria do macaco é um beco sem saída. Isso significa que realmente não temos escolha a não ser ampliar nossa busca e avaliar o conteúdo da nossa caixa de ferramentas. E para ajudar nisso, precisamos ampliar onde procuramos, quando procuramos e a quem recorremos em busca de respostas. Agora, antes de mergulharmos fundo nas incríveis evidências encontradas nas culturas indígenas ao redor do mundo, preciso conversar com vocês por um instante. Como outras partes do episódio, isso pode ser um pouco desconfortável. Se você tem acompanhado minhas pesquisas há algum tempo, provavelmente percebeu que ultimamente tem havido alguns trechos patrocinados a mais nos vídeos. A verdade é que a pesquisa para esses episódios, vasculhar arquivos, entrevistar pessoas, verificar fontes e uma enorme quantidade de edição de vídeo, tudo isso consome muito tempo. E por mais que eu ame fazer isso só pelo prazer de fazer, também tenho uma esposa e uma filha para sustentar. Parte 2. As testemunhas globais. Uma das coisas mais arrogantes que fazemos no Ocidente moderno é assumir que fomos os primeiros a descobrir as coisas. Agimos como se a história tivesse começado em 1776 e aplicamos esse tipo de pensamento ao Sasquatch tanto quanto a qualquer outra coisa. Mas os povos que vivem nessas terras há 10.000 anos ou mais contam uma história bem diferente. Se você for até os povos Lakota, Ojibwas ou Cri da América do Norte e perguntar a eles sobre o homem grande ou o homem peludo, eles não te olham como se perguntasse sobre um urso ou lobo. Para eles, Sasquatch não é apenas um animal, é algo muito mais místico do que um primata não classificado. Acho que a forma como o vemos é como se ele fosse da família e acredito que convivemos com ele há muito tempo. Isso me faz questionar porque dizem que o Sasquatch não existe. No fim, depende de cada um acreditar como quiser, mas sempre acreditei que isso definitivamente é algo que vive aqui há muito tempo. Muitas tribos indígenas classificam esses seres como povo das estrelas, guardiões, espíritos. David Politis compartilhou comigo que o Sasquatch, abre aspas, caminha na luz da lua, não sob a luz da lua. Como se a relação deles com a própria luz da lua fosse de alguma forma diferente. O fazendeiro mantinha um diário, datando e registrando fatos incomuns que lhe ocorriam. Ele estava tocando o gado perto da divisa entre Oregon e Califórnia e mantinha o gado lá em cima nesse clima ameno durante o inverno. Eles viviam com os nativos americanos da região nesse período. O homem disse que, em certo momento, um nativo americano passou por ele com um prato de carne fresca. Ele perguntou para onde você ia, mas ele disse que não podia contar e foi embora. Esse fazendeiro era próximo dos anciãos, então procurou um deles e perguntou: Ei, o que está acontecendo? Por que tanto mistério? Tudo bem. Alguns dias depois, ele vê a mesma coisa subindo em direção àqueles penhascos. Finalmente o ancião diz: Você quer ver? Tá bom, temos alguém que mora lá em cima, não vai te machucar. Não se parece muito com a gente, tem pelos por todo o corpo, leva ele até lá, eles dão carne para ele comer. Muito passivo, educado. Pé grande.
eles voltam para a encenação do fazendeiro. De onde veio isso? O nativo diz que umas 2 vezes por ano essa lua flamejante desce do céu e pousa no campo, bem aqui. E 2, às vezes 3, dos ursos malucos saem da lua e pulam na terra. Veja, a história indígena nunca afirmou que esses seres são simplesmente animais. Fomos nós que fizemos isso. Impusemos nossa taxonomia à história deles, porque isso se encaixava na nossa narrativa confortável e mantinha o Ocidente se sentindo seguro em seus próprios quintais e em suas crenças. Mas as crenças antigas mantidas pelo povo que está aqui há mais tempo do que qualquer outro. Elas não estão limitadas apenas à América do Norte, como você está prestes a ver, elas são globais e consistentes. Viaje comigo por um momento para a terra onde vive um grande amigo meu que tem me ajudado com o canal, Josh, a Austrália, lá do outro lado do mundo. Aqui, o folclore indígena em torno de uma criatura parecida com o Sasquatch, chamada Yowie ou Quinsin, é assustadoramente específico. Veja, a cultura aborígene tem um conceito chamado tempo do sonho. Agora nós, ocidentais dos Estados Unidos, tendemos a ver o tempo como uma linha reta, linear, passado, presente e futuro. Uma flecha. Mas a visão aborígene é que o tempo é uma paisagem. Você pode entrar nela e pode sair dela. E na Austrália, o Yowie é frequentemente descrito não apenas como um monstro de carne e osso, mas como um espírito que pode se tornar sólido. Ele vive no tempo do sonho e se manifesta no presente. É escuro demais para ser um canguru. Pense nas pegadas que simplesmente acabam. Se você é uma criatura que pode transitar entre a paisagem do tempo e o agora físico, então você não precisa voar para longe. Você simplesmente sai. Você simplesmente some de um lugar e aparece em outro. Não por causa de magia, mas por causa da biologia. Agora vamos mais ao norte, para as Ilhas Salomão, um arquipélago disperso de ilhas vulcânicas montanhosas e atóis de coral de baixa altitude. Este lugar é isolado, uma selva densa. É basicamente o Jurassic Park e possui uma história extremamente rica de avistamentos incomuns e crenças indígenas. Os moradores locais relatam gigantes, e não estou falando de jogadores de basquete de 2 metros, estou falando de gigantes de 3 a 4 metros vivendo no interior de Guadalcanal. Você também disse algo, você mencionou algo sobre gigantes. Você poderia nos explicar quem ou o que são os gigantes e quais os principais tipos de gigantes que existem? Certo, exatamente. Havia 3 tipos de gigantes, especialmente na Guatemala. Um é um tipo pequeno de forma humana e também outro é como um pequeno ser humano, mais ou menos da nossa altura. Outro é um muito grande, é um gigante enorme que também pode se tornar invisível. Esses 3 tipos de gigantes realmente vivem na Guatemala. Mas aqui está o ponto que desmonta completamente a teoria biológica tradicional. Marius Boirayan foi um pesquisador que documentou isso extensivamente. Os moradores locais disseram a ele que esses gigantes eram vistos em conjunto com o que eles chamavam de luzes de cobra. Mas o que exatamente são luzes de cobra? Bem, são OVNIs, orbes, luzes que entram e saem das montanhas. Os moradores locais não veem os gigantes como animais, eles os veem como sistemas de segurança biológicos para as luzes. Eles são os guardiões de onde os orbes vivem. Ou, em termos mais modernos, as bases de OVNIs. E acredite ou não, orbes, também conhecidos como OVNIs, são vistos dentro e ao redor de vulcões em todo o mundo. É mais um fenômeno perturbadoramente consistente.
E, finalmente, viaje de volta comigo para o berço da civilização, a Índia. O Ramayana é um antigo épico em sânscrito escrito pelo grande poeta Valmiki, por volta do século VII a.C. No Ramayana, temos o que é chamado de Venara. Esses eram uma raça de humanoides semelhantes a macacos que viviam nas florestas. O mais famoso é Hanuman. Esse Hanuman era apenas um macaco? Definitivamente não. Os textos dizem que ele tinha siddhis, poderes yogis. Ele podia mudar de tamanho, podia mudar de forma, podia até voar e talvez o mais notável, podia ficar invisível. Você está percebendo o padrão aqui? Todas as culturas antigas, das planícies americanas ao interior da Austrália, até os templos da Índia, estão nos dizendo a mesma coisa. Eles nos dizem que esses seres são mais do que carne e osso. Só a cultura ocidental moderna e arrogante insiste que são apenas animais burros, esperando para serem abatidos, empalhados e exibidos em museus. Nós esquecemos o que os antigos sabiam e continuamos ignorando a sabedoria dos anciãos, os povos que vivem aqui em harmonia com a flora e a fauna há milênios. Mas, pessoal, o que vamos explorar agora exige muito mais do que apenas a sua atenção. Isso merece uma reavaliação das nossas crenças, da nossa história e da nossa própria capacidade de aceitar verdades desconfortáveis sobre a própria natureza da realidade. Parte 3. A interseção entre o AP e a alta estranheza. Então, se eles não são apenas animais e realmente estão ligados ao povo das estrelas, então realmente não temos escolha a não ser considerar a interseção entre o pé grande e os OVNIs. É nessa parte que muitos param de prestar atenção. Eles dizem: Robert, eu consigo lidar com um macaco na floresta, mas conectar isso com alienígenas do espaço já é demais. Mas, novamente, eu desafio você a ficar um pouco desconfortável e analisar os dados. Ok, vamos voltar para 1973, o caso de Stan Gordon. Esta é, provavelmente, a onda de UAP mais importante da história por causa das fortes evidências envolvidas. Centenas de testemunhas viram UAPs e o pé grande simultaneamente. Bem, o caso mais marcante, na minha opinião, foi aquele lá no final, perto de Uniontown, um lugarzinho chamado West Lyson Ring. Esse é um caso em que havia um grande OVNI no chão e 2 pés grandes ao mesmo tempo. Sim, você ouviu isso, certo? Aconteceu, perto de Uniontown, Pensilvânia. Testemunhas viram uma criatura enorme e peluda na floresta. Isso foi por volta do final de outubro. Stefan e 2 garotos que moravam mais acima na estrada voltavam para casa ao anoitecer. Eles desceram até a casa da fazenda uma noite e viram uma grande bola de luz vermelha descendo do céu. E é curta, disse Stefan. Parece que aquela coisa vai pousar na fazenda do meu pai, então eles foram até a fazenda e nós paramos na casa. Ele entrou em casa, pegou seu rifle do exército e alguns cartuchos velhos que tinha lá. Entraram na caminhonete e chegaram a uma pequena vala. Havia esse grande objeto ou pousado no chão ou pairando logo acima do chão, bem acima do solo. Ele disse que era tão brilhante quanto uma grande bola de luz. Quando eles saíram da caminhonete, caminharam um pouco pelo campo e havia uma cerca acima deles. Enquanto eles estavam ali, um desses garotos disse para Stefan: "O que é aquilo descendo pela cerca?" Eles se aproximaram e eram 2 pés grandes, contou ele. Um media cerca de 2,5 metros ou 3, o outro era 30 centímetros mais baixo. Nesse momento estavam a cerca de 23 metros deles. E fizeram o que os americanos costumam fazer. Eles atiraram, dispararam muita munição real contra aquela coisa e acertaram. 2 garotos estavam chamando o Stefan para atirar, então ele disse: eu disparei um tiro, e ele disse que era uma bala traçante militar, passando por cima da cabeça dele. Ele atirou mais algumas vezes e eram mais algumas balas traçantes nos tiros seguintes, ele disse. Eu atirei direto na pedra grande, ele disse. Foi... Ah!
Agora, se você, como eu, por acaso é um caçador, então provavelmente sabe que se você atira em alguma coisa, ela sangra. Se você atira em um gorila e sua arma é grande o suficiente, ele cai. Mas naquele dia em Uniontown, eles atiraram em uma criatura que não sangrou. Eles atiraram em uma criatura que não morreu. Naquele momento, a grande bola de luz se apagou como se alguém desligasse uma lâmpada. E os dois pés grandes se viraram e começaram a voltar tranquilamente para onde vieram. Se você atirar em um holograma, o que acontece? A bala atravessa-o sem causar dano. Por quê? Porque você não está lidando com uma criatura puramente física. Então, ferramentas puramente físicas não funcionam. Você não está caçando ou se protegendo de um urso, você está lidando com algo completamente diferente. Então, existem os orbes. Você talvez saiba disso, talvez não, mas os orbes estão entre os fenômenos mais comumente relatados. Junto com avistamentos de Sasquatch, na verdade, os orbes são um dos, senão o fenômeno inexplicável mais comumente relatado em qualquer lugar do mundo. E eles têm aparecido, aliás, há milhares de anos. Então, esses orbes são as mesmas luzes misteriosas relatadas em pontos de avistamento de Sasquatch, as luzes de Marfa, as luzes de Min, na Austrália. A verdade é, pessoal, eu ainda não sei, mas o meu ponto é que esses são os tipos de perguntas que precisamos fazer. Agora, é hora de encarar o desconforto e realmente abrir os olhos para as verdades ao nosso redor. Nós abordamos esse tipo de coisa na nossa investigação recente daquela propriedade misteriosa no interior da Pensilvânia, o novo episódio do Rancho Skinwalker. Dá uma olhada. Aliás, se você ainda não viu, nós temos imagens, muitas delas você já viu aqui neste canal, de luzes se comportando de forma inteligente nas mesmas florestas onde as pessoas estão relatando criaturas enormes, bípedes e cobertas de pelos, e também nas mesmas áreas onde atividades semelhantes a poltergeist estão sendo relatadas com frequência. Resumindo, você não pode separar os dois fenômenos. A estranheza extrema não é uma falha no sistema, é uma característica. E o pé grande não é apenas mais uma criatura da floresta, é uma criatura do fenômeno. Agora, fiquem comigo, pessoal, porque eu sei que estamos indo fundo e sei que as coisas estão ficando estranhas, mas prometo para vocês, vale a pena, porque estamos prestes a discutir como isso funciona e quem está por trás disso, e confiem em mim, faz mais sentido do que vocês imaginam. Parte 4. A hipótese da frequência. Ok, então se o Sasquatch existe, e eu posso atestar pessoalmente que existe, mas eles podem desaparecer e atravessar balas. O que eles são e como fazem isso? Podíamos evitar o desconforto e apenas dizer isso. As dezenas de milhares de relatos de testemunhas oculares em todo o mundo e em toda a história são mentiras, ou o maior caso de alucinação coletiva da história. Mas, novamente, a verdade raramente é confortável e precisamos nos perguntar honestamente se o conforto, mais do que os fatos, está guiando nossa investigação. Quando você estiver estudando qualquer assunto ou considerando qualquer filosofia, pergunte a si mesmo quais são os fatos e qual é a verdade que os fatos comprovam. Nunca se deixe desviar nem pelo que você gostaria de acreditar, nem pelo que acha que poderia ter efeitos sociais benéficos se fosse acreditado. Mas olhe apenas para os fatos, com certeza. Então aqui está uma possível resposta para essa pergunta, pessoal. E, aliás, não estou dizendo que já descobri tudo, mas estou dizendo que a resposta pode não ser tão difícil quanto você pensa. Veja, nós sabemos que o universo é feito de frequência. Tudo, sólidos, líquidos, toda a matéria, até mesmo o próprio pensamento, é apenas energia vibrando em diferentes ritmos. Pense em um rádio de carro por um momento.
Se eu sintonizar meu rádio em 101 ponto, vou ouvir música rock, mas a música clássica lá em 105.5 não para de existir, ela continua lá. Na verdade, ela está no carro comigo, mas eu não posso ouvi-la, não posso interagir com ela, ela não está aqui para mim. Mas e se Sasquatch puder girar o dial de frequência da realidade? E se eles tiverem uma habilidade biológica de mudar seu estado vibracional, de se sintonizarem fora do nosso campo de visão e talvez até mesmo saírem completamente do nosso espaço tridimensional? Acha que tudo isso é só ficção científica e fantasia? Bem, antes de deixar o desconforto te afetar, vamos considerar o espectro de luz visível por um momento. Esse é o espectro completo de frequências que existem ao nosso redor. Aquela pequena fatia bem no meio ali é tudo o que nós, humanos, somos capazes de enxergar, todo o resto é invisível a olho nu. Como humanos, só conseguimos enxergar uma quantidade impressionantemente pequena de 0,0035% de todo o espectro eletromagnético, enquanto o espectro completo inclui micro-ondas, ondas de rádio, infravermelho, ultravioleta, raios X e raios gama. Essa pequena faixa de cores, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, é tudo o que nossa limitada visão consegue perceber. Nossos pequenos olhos estão equipados para detectar dentro do vasto universo da radiação eletromagnética. Então lembre-se desse fato da próxima vez que alguém disser com confiança para você sobre o pé grande. Se ele fosse real, já teríamos visto um até agora. Mas essa jornada não é só sobre o que podemos ver, pessoal. É também sobre o que podemos ouvir. Isso nos leva ao pé grande do infrassom. Testemunhas frequentemente falam sobre paralisia, náusea, medo e confusão. E, aliás, o infrassom não é atribuído apenas às chamadas criaturas míticas. Tigres usam infrassom, um rugido de frequência muito baixa que você não consegue ouvir, mas consegue sentir. Baleias e elefantes também usam, mas com o pé grande, as evidências sugerem que é muito mais preciso. Então, isso é apenas algum mecanismo biológico de defesa ou poderia ser uma habilidade psíquica para diminuir a frequência vibracional da testemunha, para paralisá-la no lugar? E para algumas pessoas, isso as deixa traumatizadas. Desculpe, eu fico um pouco agitado, isso mexe comigo às vezes, então voltamos. Eu acertei aquele gancho e foi bem estranho. Quando acertei o gancho, tudo ficou abafado, como se usasse protetores de ouvido. Senti uma pressão estranha, pois meus ouvidos não tinham despressurizado após o voo. A pessoa ao lado parecia falar dentro de um copo, dentro de um pote, a uns 6 metros, sabe? Foi muito estranho, mas tinha uma pressão constante. E olha onde dizem que os pés grandes vivem. Eles quase sempre são vistos perto de água, perto de granito e perto de linhas de falha. Por quê? Uma possível explicação é a geologia. O granito contém quartzo, e o quartzo, sob pressão, cria piezoeletricidade. A água corrente, é claro, cria linhas de falha energética. Liberam correntes telúricas. São correntes elétricas que fluem no subsolo ou pelo oceano, criadas por forças naturais, como deslocamentos tectônicos. Essas correntes têm frequência extremamente baixa e atravessam grandes áreas ao redor do planeta. Essas áreas são chamadas de zonas de alta energia. Agora, se você fosse uma entidade que precisa de uma quantidade enorme de energia para se manifestar ou se ocultar, não ficaria em um lugar que oferece uma bateria natural? E quando esse conceito faz sentido, isso não explica muito melhor a distribuição do Sasquatch do que dizer que eles estão procurando frutas. Agora, não estou dizendo que temos a resposta definitiva aqui, pessoal, mas estou dizendo que claramente a resposta vai ser estranha. Para encontrar a resposta, devemos estar abertos a fazer as perguntas certas, por mais desconfortáveis que elas nos deixem. E falando em verdades desconfortáveis, preparem-se para a parte mais desconfortável até agora. Parte 5. O encobrimento do uso como arma. Certo, pessoal?
Então, se isso for verdade, se realmente existe uma entidade interdimensional vivendo em nossas florestas que pode se camuflar, atordoar humanos com som e desaparecer quando quiser. E as evidências certamente sugerem que existe. O governo sabe disso? E se sabe, por que não nos contou? Essa é obviamente a pergunta de $1 milhão e a resposta é assustadora. Vamos falar sobre infrassom. Recentemente vimos relatos da síndrome de Havana. Sintomas como tontura, fadiga extrema, problemas de memória e, mais do que isso, náusea, pressão na cabeça, enxaquecas, vertigem e zumbido ou sensação de estalos nos ouvidos. Muitas pessoas com síndrome de Havana descrevem ouvir um som extremamente agudo e doloroso. O som não se parecia com nada que eu já tivesse ouvido antes. Isso era sutil, tipo. Eu ouvi isso, não, na verdade era até um pouco alto. Ouvi isso 3 ou 4 vezes, sempre no mesmo lugar, sempre sobre o berço do meu filho e sempre pouco antes de irmos dormir. Ele sofreu com enxaquecas, tonturas, problemas de memória e a grande preocupação dele era que ninguém acreditava nele. Os efeitos foram tão graves que no final alguns deles foram obrigados a deixar seus empregos. Parece familiar? Se não, eu recomendo fortemente que você confira meu episódio aqui no canal sobre o Homem Peludo do Alasca, com Fred Howe. O que ele vivenciou ao ficar cara a cara com um Sasquatch gigantesco e o que você pode ver claramente estampado em seu rosto é notavelmente consistente com o que agentes da CIA e diplomatas experimentaram em Havana. Em outro caso, um agente de segurança do Departamento de Estado trabalhando no consulado dos Estados Unidos em Guanyao, China. Disse ao 60 Minutes que ele e sua esposa começaram a apresentar sintomas depois de ouvirem sons bizarros em seu apartamento em 2017, mas em 2022 ficou ainda mais perturbador. Esse foi o ano em que uma ex-analista da CIA, chamada Erika Stiff, disse à CBS News que, abre aspas, meu cérebro está quebrado. Náusea, sim. Dores de cabeça, sim. Visão embaçada, sim. Problemas de equilíbrio e memória, sim. Você está sofrendo, sim? Durante a entrevista, Erika disse ao jornalista que acredita que seus sintomas e condição, no fim das contas, têm origem em um ataque de energia direcionada em 2018. Bem, em uma missão para a CIA na Europa, isso literalmente foi notícia em toda parte na última década. Essa tecnologia não é ficção, pessoal. Ela foi patenteada, foi construída e já foi usada em pessoas. Você tem acompanhado as notícias ultimamente? Em janeiro de 2026, houve vários relatos de que o Departamento de Segurança Interna está em posse de um dispositivo desse tipo. Mas não vamos esquecer os relatos recentes que vêm da Venezuela nesta noite. Novas imagens dramáticas daquela missão perigosa para capturar Maduro, que feriu pilotos de helicóptero dos Estados Unidos. Um membro da equipe de segurança de Nicolás Maduro recentemente deu depoimento sobre tecnologias semelhantes sendo usadas durante a captura do ditador. Ele disse, abre aspas, em um momento eles lançaram algo que eu não sei como descrever. Era como uma onda sonora muito intensa. De repente, senti como se minha cabeça estivesse explodindo por dentro. Todos nós começamos a sangrar pelo nariz, alguns estavam vomitando sangue. Caímos no chão, incapazes de nos mover. O entrevistador então perguntou ao guarda se algum de seus companheiros conseguiu resistir aos efeitos da arma. Aqui está o que ele disse, abre aspas, não, de jeito nenhum. Aqueles 20 homens, sem uma única baixa, mataram centenas de nós. Eu juro, nunca vi nada parecido. Nós nem conseguíamos ficar de pé depois daquela arma sônica, ou seja lá o que fosse aquilo. Não tem como ser mais claro do que isso. Galera, estamos transformando o som em arma. Mas aqui está a verdade que precisamos lembrar. A natureza inventou isso primeiro. O governo só está correndo atrás. Se, hipoteticamente, Sasquatch utiliza camuflagem biológica e armamento de infrassom, os militares não vão querer colocar isso no noticiário das 6 horas. Na minha opinião, é bem ingênuo pensar o contrário. O que eles iriam querer fazer é estudar isso e manter em segredo, e talvez também queiram se defender contra isso.
Você não conta ao público que existe um super soldado gigante coberto de pelos vivendo no quintal deles, que você não consegue capturar, não consegue controlar e não consegue matar. Isso seria um pesadelo para a segurança nacional. Pelo mesmo motivo, você não conta ao público que não faz ideia do que está voando nos céus acima de nós ou andando pelas florestas ao nosso redor. Porque isso seria admitir algo que nenhum governo gosta de admitir, que eles não estão no controle. Porque por mais que muitos de nós gostem de reclamar do governo, a verdade é que assim que o governo diz que não está no controle, muitas pessoas ficam profundamente desconfortáveis. Mas há um segundo motivo para o encobrimento, o choque ontológico. Se o governo admite que o pé grande é real e admite que ele tem essas habilidades, então também é forçado a admitir que a realidade, como a percebemos, não é realidade de forma alguma. É o fio solto que desfaz todo o suéter. Se puxar o fio do pé grande, você encontra OVNIs, portais, inteligência elevada, mas não humana, pelo menos parcialmente não humana. Quando você reduz tudo isso, basicamente encontra uma realidade muito mais complexa e assustadora do que simplesmente ir trabalhar e pagar seus impostos. E quando as pessoas param de se preocupar com seus impostos e começam a questionar a natureza da realidade, elas também questionam a natureza da autoridade. E para os governos, isso é um caminho escorregadio e perigoso. Mas falaremos mais sobre isso em um próximo episódio. Conclusão: a mudança de paradigma. Então, onde exatamente tudo isso nos deixa? Temos pegadas que desaparecem no ar. Temos o DNA de uma espécie híbrida que a ciência se recusa a reconhecer. Temos a história antiga do povo das estrelas e do tempo do sonho, e temos a tecnologia do Glimmer Man. O cético continua exigindo um corpo, mas o cético está balançando uma rede de borboletas, tentando capturar um sinal de Wi-Fi. Estamos lidando com algo que tem controle inato sobre a física da nossa realidade de uma forma difícil de entender, e isso vem com uma genética que nunca vimos antes. Então, na minha opinião, o governo não está nos protegendo deles, está protegendo o status quo da verdade. Então, da próxima vez que você estiver na floresta e o silêncio ficar um pouco pesado demais, os pássaros pararem de cantar e você sentir aquele arrepio na nuca. Levante-se, não tente pegar sua câmera, isso não vai te ajudar. Pare de procurar por um macaco, comece a ouvir o silêncio. Porque as evidências sugerem fortemente que eles não estão apenas andando em nossas florestas, eles estão atravessando nossas paredes. Então, isso tudo fez sentido para vocês, pessoal? Eu realmente espero que sim, desde que tive meu primeiro encontro com o pé grande em setembro de 2024 na costa oeste do Canadá. Eu fiz uma promessa a mim mesmo de que não importa para onde a verdade sobre esses seres me levasse, eu a encontraria. E eu ainda estou 100% comprometido com esse objetivo agora, e admito, isso me levou a alguns lugares bem estranhos. Mas se você tiver alguma ideia ou teoria sobre o que compartilhei aqui, ou sobre algum outro aspecto do fenômeno Sasquatch, eu adoraria saber nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir, eu realmente agradeço. Se você quiser apoiar meu trabalho e a pesquisa sobre o Sasquatch mais de perto, considere se inscrever no meu Patreon. O link está na descrição abaixo. Por poucos reais mensais, você terá acesso a conteúdo e benefícios exclusivos, além de contato direto comigo. Seu apoio seria muito importante para a minha pesquisa contínua, mas sem pressão. Sinceramente, sou apenas grato por todos vocês estarem aqui assistindo a este vídeo. Obrigado por assistir até o final e espero ver todos vocês no próximo episódio.